Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Acesse www.pautagospelpb.com.br e fique por dentro de toda a programação e também informado com as notícias e interaja pelo nosso chat e mural de recados e muito mais. www.pautagospelpb.com.br, o site da rádio que mais Atenção, ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida e também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube, Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você no YouTube também. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Rádio Pauta Gospel nas redes sociais. Acesse no Facebook www.facebook.com/Rádio Pauta Gospel, no Instagram @Pauta Gospel PB, no Twitter @Pauta Gospel. Rádio Pauta Gospel, cada vez mais perto de você. Neste momento, forma a rede de rádio na transmissão ao vivo pela internet. Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel, Rede PG Pregação, Rede PG Campina Grande, Rede PG Bonito de Santa Fé, Rádio AD News, Web Rádio Shalom, Rádio Deus é Fiel, Difusora FM, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Getsemane, Rádio Evangeliza e Capuí, Rádio Jesus está voltando, todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o top 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Jailson Azevedo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, para a glória de Deus, aqui nos encontramos em mais um momento da Escola Bíblica Dominical, né? É o programa EBD Online, e é isso, vai ser uma bênção, uma lição maravilhosa, queremos nos debruçar em o nome de Jesus. Francisco Andrade. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa EBD Online, onde você é o nosso convidado especial para estar conosco, juntos, aprendendo a doce e preciosa palavra, em nome de Jesus. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Meus amados irmãos, estamos na lição de número 5, de 1º de maio de 2022, e a mesma tem por título: O casamento é para sempre. Agora no programa EBD Online, texto áureo. Meus amados, o texto áureo nos diz o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6.
Programa EBD Online. A verdade prática. A verdade prática nos traz o seguinte, que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus ele condena o adultério. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. Meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, no capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Nós vamos ler como de costume, de forma alternada. Diz o versículo 27: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Juntos: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de divina bondade, aqui nos encontramos em Tua presença, Senhor, em o nome de Jesus. É no nome daquele cujo nome está acima de todo e qualquer nome, nos céus, na terra e embaixo da terra. Te agradecemos, Senhor, por esse momento bendito, ao qual o Senhor nos concedeu, Senhor, a oportunidade de aqui nos encontrarmos, para orarmos, para te agradecer pela Tua palavra, que Teu Espírito esteja no nosso meio e visitando o nosso amado irmão que está do outro lado, Senhor. Visite o seu coração, vem desfazer nos ninhos de Satanás, porque bem sabemos que a luta é muito grande no reino espiritual para destruir a instituição que Tu criaste. Ajuda-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo o programa EBD Online. Jailson Azevedo, Francisco Andrade. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus nesse momento por estar ao lado do meu amigo, companheiro nas aflições, Francisco Andrade. Iremos hoje, meus amados irmãos, estar adentrando uma lição maravilhosa. É bem certo que nós sabemos que estamos no século XXI, estamos rodeados de tão grandes filosofias que tentam trazer para nós a ideia de liberdade, mas nada mais é do que libertinagem, é entregar o homem às suas más paixões. E nós vamos falar justamente sobre a questão do casamento é para sempre, ou seja, diga não ao divórcio. Glória a Jesus. E dentro dessa introdução, né, nós vamos observar que esse caráter que iremos tratar, né, o caráter vitalício do casamento, nós vamos ver que a Bíblia, ela condena o adultério. Isto é fato, glória a Jesus. Ela condena o adultério e afirma a indissolubilidade do casamento, no seu contexto em que a instituição do casamento é tão atacada. Nós iremos apresentar dentro desse estudo, né, que vai nos fortalecer a instituição desse casamento. E nós vamos apresentar o seu caráter divino, pois foi Deus quem instituiu o casamento. Isso é importante, é bem verdade
que nós podemos já trazer, meu querido professor Jailson Azevedo, para muitos o casamento, as pessoas, eu já ouvi muitas vezes alguém dizer que o casamento bem é aquele que vive bem, e não é por aí, não, o casamento é algo divino, foi instituído por Deus, e o tema que nós iremos abordar, irmãos, é de grande importância. O casamento é para sempre. Trazendo um ponto nessa perspectiva, Francisco de Assis Andrade, eu creio que o amado ouvinte está também como um acordo, que o casamento, na perspectiva bíblica, ele tem que ser heterossexual, monogâmico. Não é isso? Muito bem, com certeza. Né? Então, o casamento, ele é uma instituição criada por Deus. Está lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18 e antes, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí começa a fazer o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. E faz-lhe uma disjuntura. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele evidencia a justiça e o caráter do discípulo acerca da postura dos escribas e fariseus no que tange a preservação do casamento, né? Nós sabemos que lá em Êxodo, ou Shemot, no capítulo 20, versículo 14, Deus vai falar por meio de Moisés, não adulterarás. Então a intenção do mestre é justamente locar o casamento no seu devido lugar, como instituição divina, como foi bem designado lá em Gênesis 2:24. Jesus, ele expressa que tudo começa no coração. Por isso que Provérbios 4:23 diz que o que tiveres de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, ou os caminhos da vida. É verdade, é verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos a natureza pecaminosa, nós temos a herança de Adão em nós. Não existe homem perfeito, não existe Cristo super crente, somos frágeis. E muitas vezes uma perspectiva de autossuficiência é que faz com que alguns de nós venhamos cair. E a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Verdade, desse jeito. E é importante a gente já começar, né? Já fizemos essa introdução e já iremos adentrar no primeiro ponto, né? Aonde iremos falar sobre a condenação do adultério. Glória a Jesus. E essa definição, né, de adultério, no grego, temos o verbo moixel, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro. Olha só, irmãos, da mulher, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente o adultério, segundo o nosso comentarista, e nós concordamos com o que ele relatou aqui, é definido como uma relação sexual em que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa, né? E o adultério é chamado figuramente de adúltero. Não, a idolatria, melhor dizendo, ela é chamada figuramente de adultério, irmãos. Isso a gente vai ver, né? Lá. Um adultério espiritual, não é isso? Isso. Já em Jeremias, capítulo 3, 8 e 9. 8 e 9, Ezequiel 23, 37. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessa prescrição da lei, glória a Jesus, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família, o mandamento, não adulterarás. Trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, que é a célula para manter esta sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. E na nossa declaração de fé, a gente vai ver lá na página 202, precisamente, a 203, melhor dizendo, ela vai dizer, cremos, olha só, cremos e professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível
a existência da formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe, filhos, tá vendo, irmãos? E quando houver, pois, o Criador, ao formar o homem e a mulher, ele declarou solenemente, portanto, o nosso irmão Jailson até já comentou, portanto, deixará o varão seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. Deus criou, aleluia, macho e fêmea, irmãos, o criou. 1, 27 de Gênesis, demonstrando a sua formação heterossexual, né? Exatamente o que o nosso irmão mencionou. Todavia, o varão sem a mulher, e a mulher sem o varão no Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. E essa completude mútua é necessário a formação do casal e a procriação. Então, o que nós entendemos que a família é constituída entre homem e mulher, né? Dentro desse relacionamento vai nascer filhos e assim sucessivamente, né, irmãos? Então a gente começa a ver quão importante é o casamento, meu querido professor Jailson Azevedo. O que eu vejo, meus amados irmãos, é justamente o nosso Senhor Jesus asseverando justamente a pureza da lei de Deus, né? E em seguida explica que a intenção dessa lei é revelar a santidade do sexo, tá? E a pecaminosidade Isso. do coração humano. Deus criou o sexo e protege essa criação, né? Tem autoridade para determinar como deve ser usado e para punir os que se rebelam contra as suas leis. Deus, ele não estabeleceu regras para o sexo porque deseja nos controlar, mas sim porque deseja nos abençoar, para que não venhamos nos entregar às nossas más paixões. Deus sempre diz não para poder dizer sim. Então, isso entra na questão do coração, a impureza sexual, né? Ela nasce dos desejos mais íntimos do coração. Mais uma vez, Jesus, ele não está dizendo que os desejos lascivos são a mesma coisa que práticas lascivas. E, portanto, que a pessoa pode aproveitar e cometer adultério de fato, uma vez que já o fez em pensamento. Então, o desejo e a prática são idênticos, mas em termos espirituais são equivalentes. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes, algumas pessoas, elas alimentam certos tipos de sentimentos do seu coração. Às vezes, se utiliza da questão da pornografia, a questão da masturbação, a questão do olhar com leviandade, com promiscuidade. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque Deus, ele instituiu o sexo, sim, mas o mesmo só é bem visto, já é visto como algo sem mácula, como estando dentro do casamento, né, entre um homem e uma mulher, ou seja, uma relação monogâmica e heterossexual. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado. A porta de entrada está nos nossos olhos e o campo de batalha está na mente. Então que venhamos nos revestir das armaduras espirituais, né, para que possamos lutar contra os ardis de Satanás, porque o diabo só nos tentará naquilo a qual temos inclinação para cair. É verdade. E tudo isso por quê? Porque jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Ele quer preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. Quando há uma prática do adultério, meus amados irmãos, e há o divórcio, nós vamos ver que existe uma desestruturação do lar. Hoje nós podemos ver que as nossas crianças e adolescentes, na maioria desses lares que foram destruídos pela prostituição, pela promiscuidade, que culminou no adultério, na concretização do adultério, nós vamos ver que a maioria são destruídas. Os filhos, se for de cristãos, eles já se desviam. Então, que benefício tivemos? Estão vulneráveis para o mundo. Estão vulneráveis. Então, nós temos que ter cuidado, né? Por que Deus institui como pecado? É simplesmente para preservar a célula máter da sociedade, né? Lembremos dessa perspectiva. Deus condena o adultério porque isso fere a pureza, a santidade de Deus. E nós somos santos, fomos chamados para sermos santos como Ele é santo. Fomos chamados para ser seu povo.
Ele nos escolheu primeiro. Então nós temos que ter muito cuidado, meus amados irmãos, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. É verdade, e dentro dessa perspectiva, o casamento a gente está trazendo para a igreja, né? E esse assunto é para a igreja. Por quê? Mas ele reflete e serve também para aquelas pessoas que são amantes, gostam de ouvir a mensagem, gostam de ouvir a palavra, mas no entanto ainda não se decidiram para Cristo. É importante você acompanhar esta aula, este assunto, porque na maioria das vezes o mundo, eles não consideram o casamento. Existem pessoas que casam por contrato, passa 3 meses, se der certo eu fico, se não der eu encerro o contrato. Isso é uma afronta a algo que Deus constituiu, irmãos. Me permitam. Como se o cônjuge fosse uma mercadoria, um pedaço de carne que você pudesse adquirir, se não gostasse, lançasse fora. Então nós temos que ter muito cuidado acerca disso. É verdade. Porque as filosofias desse mundo é muito complicada, Francisco. Hoje as pessoas, como no tempo de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Por quê? Por causa da dureza do coração. Por isso que nós temos que guardar o coração. Eu bato novamente nessa tecla. Guarde o seu coração da corrupção. Mas o senhor está certo. É do coração que procede tudo. Então, a gênese do adultério está justamente no coração, porque é onde está o centro, né, das nossas emoções, dos sentimentos, dos impulsos, né? E se nós não controlarmos isso, caímos na questão da impureza sexual. Por isso, meus amados irmãos, o Francisco que é casado há mais de 20 anos, não é isso, Francisco? Eu, por graça e bondade e misericórdia de Deus, agora no dia 27 de maio, nós estaremos, quando eu digo nós, é eu e minha esposa, a irmã Neide, a mulher que Deus me deu, nós estaremos fazendo 35 anos de casados. 35 anos de casados. Glória a Jesus. Eu completei no dia 10, deixa eu me ver, meu Deus. Se eu errar aqui, a mulher me mata. 10 de março, nós completamos 12 anos de casados. E não é porque nós somos crentes que o casamento ele é mil maravilhas. Sempre vai ter conflitos. O que nós estamos aqui dizendo, meus amados irmãos, é que não vai haver falta de conflitos. Porque são duas pessoas diferentes, com experiências diferentes, com personalidades diferentes, mas o que diferencia é o temor ao Senhor. Isso. É o diálogo, né? É o conversar olho no olho, é o se abrir para o outro. Então se faz necessário para que a impureza sexual não adentre, para que a pornografia não destrua o seu lar, e assim o diabo não veja legalidades para introduzir uma Dalila e destruir as vossas vidas. Porque o relacionamento entre um homem e a mulher, irmãos, deve ser limpo, jogo aberto, né? Nós não devemos esconder nada da minha esposa. Eu não escondo nada. Está aqui o celular, ela tem livre acesso e liberdade de olhar, de ver com quem eu converso, com quem eu me relaciono, Então, na maioria das vezes, quando o casamento, porque você acabou de dizer, e nós, na trajetória, nós passamos por muitas provações do casamento, lutas, mas isso não quer dizer que não foram resolvidas. Foram sim, irmãos. É como o nosso professor falou, existe o temor do Senhor no casamento. Se Jesus é o centro do teu casamento, você vai colocar a limpo, você vai falar da palavra, você vai orar ao Senhor, de mãos dadas com a sua esposa, aleluia, e Deus coloca por terra todo o mal, porque conflito, lutas, todo casal passa, né? Agora, uma coisa é você passar com Cristo, Ele sendo o centro do teu casamento também, e outra coisa é ser Jesus, porque aí desmorona tudo, né? E há uma consequência terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o senhor quer falar alguma coisa para a gente já entrar no segundo subponto? Pode falar. Olha só, o que eu acho também interessante é o seguinte: nós temos que ter muito cuidado, porque é possível para o homem, é possível para o homem olhar para uma mulher e não cobiçá-la. É possível, tá? Um homem olhar de relance para uma mulher, constatar que ela é linda, mas não ter pensamentos lascivos depois disso. Eu aprendi com o pastor o seguinte, que quando nós vemos algo de relance,
Boa coisa é, ouviu, fechou os olhos e mudou, vamos assim dizer, o foco. Porque se viu de relance, fechou os olhos, abriu, cobiçou. Então nós temos que ter cuidado. É por isso que a sociedade de antigamente dizia que o homem não tinha amizade com mulher e mulher não tinha amizade com o homem, né? Mas hoje eu creio, irmãos, como é que um homem salvo na pessoa de Jesus não pode ter amizade com a mulher? Uma amizade não é de você estar vivendo na casa da pessoa, é de perguntar como é que está, você procurar saber a questão de como está, não só a vida dela, mas a família, os parentes, né? As pessoas mais próximas, porque não existe essa concepção. Isso. Por quê? Porque no dia que eu não tiver controle no meu corpo e eu olhar para qualquer mulher e cobiçar, é porque eu estou doente, irmão. E existem pessoas, Francisco de Assis Andrade, que são doentes. É verdade. Nessa perspectiva. Verdade. Não pode ver uma mulher que quer cobiçar. Isso não existe, essa doença. Tem que ter o domínio próprio. O domínio próprio. Então nós temos que ter esse entendimento. Está incluído no fruto do Espírito. Sim, senhor. Porque eu acho inadmissível um cristão, a pessoa que se diz crente, salvo na pessoa de Jesus, e não poder conseguir olhar para mulher nenhuma e toda vez ter desejo por ela. Isso não existe. Às vezes não é, vamos assim dizer, espiritual, às vezes é psicológico. É uma doença psicológica. Possessividade. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Pode falar, Francisco de Assis Andrade. Desse jeito, glória a Jesus. E já adentrando no segundo ponto, observe o que Jesus disse, né? A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, o que nós estamos comentando. Glória a Jesus. Começando um olhar, uma cobiça, um pensamento impuro, que levam à prática sexual ilícita. Observe, eu me lembrei agora desse texto, começa tudo no olhar, irmãos. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se de sua mulher. A gente vai ver isso lá em Deuteronômio 24, mas olha só o que é que Tiago diz, quando fala do olhar, da cobiça, do pensamento, né? Olha só, irmãos, Tiago no capítulo 1, esse texto ele é muito propício para o que nós estamos comentando. Glória a Jesus. Na carta de Tiago, lá no capítulo de número 1, glória a Jesus. Antes do senhor ler, é bom ressaltar o seguinte, que hoje as pessoas banalizam o casamento, mas olha o que o Senhor diz acerca do homem. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa, descobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial do Senhor, né? Então nós temos que valorizar isso aí. Porque, inclusive, vós esposos, amei vossas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, o comentarista faz menção disso também. Então, é importante. Olha só, irmãos, tudo começa no olhar, tudo começa, sabe, no coração, como o próprio Jesus, ele também relata. Mais adiante nós iremos falar sobre isso. Veja só o que é que diz lá no versículo 13, quando diz, no capítulo 1 de Tiago, diz assim: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. De Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, olha só, o olhar, né, o desejo, né, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha só, irmãos, aí depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz ao quê? Ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então a gente vê aí já os estágios da tentação. Começa com a porta, que é os olhos. Isso. Depois desce ao coração se não tiver cuidado. Exatamente. Aí ele é gerado no coração e se não tiver cuidado ele é colocado em prática, ele é consumado. E a partir da prática gera morte espiritual, irmãos. Será que tem pessoas que estão acompanhando esta aula? Será que tem pessoas que estão mortas espiritualmente porque pecaram? E agora? Será que não tem mais jeito para mim? Tem sim. Agora
você não pode mais praticar isso novamente. Porque lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, vai dizer: os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, a gente começa a compreender, à luz da Bíblia, acerca do casamento, acerca da importância que o casamento, ele é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E Cristo vai ao cerne da questão. Ele fala de um coração profano, de um coração contaminado, capaz de olhar e cobiçar a mente para a mulher e sem motivo conceder carta de divórcio. Já pensou? Lá em Êxodo, né, Deuteronômio 24:1 vai falar sobre essas cartas de divórcio. Aí muitos podem até se perguntar: mas se no Antigo Testamento poderia se divorciar? É semelhante à questão da poligamia no Antigo Testamento. Por que hoje, no período da dispensação da graça, eu não posso? Deus o permitia por causa da dureza do coração do homem. É o texto que nós vamos ler agora. Por causa da dureza do coração do homem. Porque eles queriam repudiar suas esposas por qualquer coisa. Às vezes, a jovem esposa não sabia cozinhar direito. Às vezes, não tinha muito jeito para as coisas, porque até então, naquele período, a mulher era doutrinada, ensinada desde a mais tenra idade a ser uma boa esposa, dona de casa e mãe de filhos. Né? Era um contexto totalmente diferente do que nós encontramos no dia de hoje. Então nós vamos ver que isso ocorria por causa do coração do homem, que é um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio à esposa. E muitas vezes tem acontecido, homens já maduros, não vou dizer velhos, mas já maduros, experientes, deixam seu cônjuge porque simplesmente ela está velha e vai atrás de um jovem. E às vezes maquina, cria até situação para se separar, para se divorciar, porque no seu coração já está de encontro, né, marcado, vamos assim dizer. O coração já está desejando aquela pessoa mais jovem e está desprezando a sua mulher, que Deus lhe deu, que você passou tanta luta, tanta peleja com ela e agora está desprezando. Não faça isso, meu querido. Não. Aleluia. No sermão, Jesus ele vai evidenciar a importância, tanto para homens quanto para mulheres, de se absterem de pensamentos impuros. Nós não podemos alimentar esses alimentos, esses pensamentos. Esses sentimentos. Esses pensamentos que se transcendem ao coração se tornam sentimentos. Né? Aí entra a questão da impureza. Por quê? Por que isso? Porque é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis. Sem essa, vamos assim dizer, se nós não colocarmos certos limites, barreiras desses pensamentos impuros, que são os dardos inflamados de Satanás na nossa mente, né, nós não conseguiremos manter a pureza nos 3 níveis: sexual, moral e social. Porque o adultério ele promove a ruptura na sociedade. Isso. Né? Ele rompe com o paradigma bíblico, com a ortodoxia da palavra, porque ela diz: não adulterarás. Ela aponta para o erro. E como é que eu posso evitar isso? Diálogo. Muitos trazem: porque minha esposa esfriou, mas porque minha esposa fez isso, mas porque ela não é mais como antigamente. Irmãos, tudo é diálogo. Eu não sou como havia 10 anos atrás. Francisco não é como há 10 anos atrás, porque nós estamos num processo de construção, estamos aprendendo, estamos amadurecendo. Todo dia é um milagre, todo dia é um aprendizado que nós temos. E nós temos que também de agir de misericórdia. Lembremos que nós somos a noiva e Cristo é o noivo. E Ele nos ordena a amar nossas esposas mais do que a nós mesmos, porque Cristo amou a sua igreja e renunciou por amor a ela. Agora a questão é: será que estamos verdadeiramente, vamos assim dizer, será que estamos verdadeiramente nessa posição de dizer: Senhor, eu vou renunciar a isso, eu vou renunciar àquilo? Então nós temos que ter muito cuidado, né? Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa como um ato. Antigamente a lei dizia: não adulterarás. Ele diz: olha, se em teu pensamento
tu a cobiçares, em teu coração tu já adulteraste com ela. Então o ministério da graça, meus amados irmãos, ele é mais profundo. Ele não fica só na superficialidade, ele vai no interior. Por isso que a Bíblia diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, porque é para confrontar com essa filosofia mundana. Porque o mundo está podre, morto no pecado, e já fede, e já chega com odor às narinas do Pai. Glória a Jesus. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Nós podemos inclusive ler o texto lá em Filipenses, ou Filipensiais, capítulo 4, versículo 8. Antes do senhor ler o texto, eu queria ler, sim, senhor, recapitulando o que o próprio Jesus falou. Lá em Mateus, no capítulo 19, Jesus disse assim: então chegaram, a partir do versículo 3, ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha só, os fariseus, irmãos, eles queriam pegar Jesus de todo jeito. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio criou Deus, o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão, e serão dois, uma só carne. Olha só o que Jesus estava trazendo à tona, o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2. Ele ainda diz mais: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia. Aí, eu acho tremendo esse texto, irmãos. E disseram-lhes, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Olha só, irmãos, olha o que Jesus disse. Aí tudo está centralizado no coração, podemos assim dizer, porque Jesus disse assim: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Tá vendo, irmãos? Então tem um ensinamento maravilhoso para nós. Eu vos digo, porque porém que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Olha só, irmãos, como isso é sério. Aí alguém pode até estar dizendo: mas irmão, eu me casei novamente. Às vezes a pessoa não suportou a luta, quem sabe a traição, né? Eu conheço pessoas que foi traída pelo marido, mas ela perdoou e hoje vive bem. Também conheço pessoas que não suportou a traição e separou do esposo, né? Então são coisas, cada caso é um caso, mas nós devemos tomar todo o cuidado necessário, irmãos, porque eu tenho essa consciência de que eu me casei, tá certo? Eu me casei para viver até que a morte me separe. Esta é a minha concepção. E o apóstolo Paulo, ele é bem claro. Agora, se porventura, eu disse até, se eu partir primeiro e minha esposa quiser casar com outro, desde que seja no Senhor, ela pode casar. Assim que também, se por acaso ela partir para a eternidade e eu sentir o desejo de me casar com alguém, desde que seja no Senhor, eu também posso me casar. Mas o meu desejo é viver eternamente, né, assim, até ser arrebatado, porque aí eu cumpri o meu papel como cuidador da casa, como pai de família, como a esposa que Deus me deu, e o meu desejo é viver eternamente com Cristo, apesar de que quando a gente chegar lá no céu, nós não vamos nos lembrar de nada aqui desse mundo. Isso é que é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor separou um texto para ler também. Pode ler agora, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
Então nós temos que ter cuidado. Paulo, em uma de suas cartas, creio que é em Romanos, ele diz o seguinte sobre a questão do casamento, né? Que o homem poderia se separar, o homem ou mulher, só poderia se separar do seu cônjuge por meio do adultério, mas melhor seria que eles se reconciliassem. Veja aí, Francisco, que texto é esse? Romanos. Né? Se eu não me engano é Romanos, capítulo 7. Então, assim, muitas vezes a pessoa opta pelo divórcio por causa da dureza do coração, porque não quer perdoar. Ou simplesmente porque já permitiu, se fez de uma situação para que realmente chegasse a esse ponto, para simplesmente se desconsociar da pessoa amada. Romanos capítulo 7, versículo 2 diz: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, esta ligada pela lei. Eu não sei se é esse o texto, mas dentro do que a gente está falando, ele até encaixa aqui, tá certo? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, esta ligada pela lei, mas morto, olha aí, o que eu acabei de dizer agora há pouco, mas morto o marido, livre está da lei do marido, ou seja, ela pode casar, né? Entendeu? De sorte que viver do marido será chamado adúltera. Olha aí, se o marido estiver vivo e ela fizer isso, será chamada adúltera. Se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Então, o que a gente acabou de falar. Então nós temos que ter muito cuidado. Bom seria que todo aquele que estiver em processo de divórcio, ou que passou pelo processo, que é muito difícil, é um trauma, que é a questão da traição, do adultério, seria que perdoassem, se reconciliassem. Por quê? Porque nós não podemos condenar uma pessoa por causa de um deslize. Quantos deslizes nós não já demos, já estando na presença do Senhor, e Deus nos amou, nos reconciliou, né? Então, assim, é o amor. É o amor, é o amor. O amor, agora, ele cobre tudo. Ele tudo crê, ele tudo sofre, ele tudo suporta. Porque mais prostituto do que nós éramos, que andávamos diante de outros deuses, andávamos seguindo estátuas, né? Monumentos criados por homens em procissões. Estávamos em prostituição, em adultério espiritual. E Deus, e quantas vezes desfalecemos na fé, tropeçamos nosso pé em pedra e Deus não nos perdoou? Então é nessa perspectiva. Glória a Jesus. E o senhor falou em prostituições, e dentro do adultério, da prostituição, existe algo tremendo que o apóstolo Paulo fala, irmãos, e eu fico maravilhado com esse texto, não porque ele está escrito, mas porque como Paulo ele traz à tona. Lá no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, Paulo deixa bem claro. Paulo diz: fuge da prostituição. Todo pecado, olha só, irmãos, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Olha só que coisa interessante. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, que é o templo e morada do Espírito. Do Espírito Santo, exatamente. E olha só, os males do adultério. Nós vemos aqui, né, que ele é prejudicial tanto para a estrutura familiar, ele gera desconfiança, feridas e traumas, né, emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Além de tudo isso, meus amados irmãos, que eu já citei, vem os prejuízos espirituais. Não havendo pureza em seus pensamentos, não havendo lealdade com o seu cônjuge, né, o relacionamento entre perigo e deturpa a mente do cristão, que tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. Então o adultério ele deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. É verdade. Nós podemos ver, por exemplo, o adultério de Davi. Enquanto ele estava tentando abafar, ok, mas quando Deus trouxe à tona, porque não há pecado oculto que Deus não venha revelar. Verdade. E o que é que o Senhor diz? Por causa disso, porque além de ele ser adúltero, ele maquinou o homicídio de Urias. A espada não sairá da tua casa. Tudo no coração, né?
Nós temos que ter muito cuidado. O Senhor Jesus, ele condena veementemente a prática do adultério. Então, quem estiver nessa prática, eu lhe rogo, meu amado irmão, escapa-te por tua vida. Sai desse laço, porque é laço de morte. Tanto física quanto espiritual. Principalmente espiritualmente, né? Porque é onde exatamente o homem fica morto espiritualmente, sem força, não quer caminhar, não quer. Mas não é isso que Deus quer na minha e nem na tua vida, não. O terceiro subponto vai falar sobre os males do adultério. Inclusive o senhor até já deu algumas pinceladas. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar, irmãos. Olha só, destrói a vida dos filhos. O comentarista diz, ele diz assim: e qualquer infidelidade num relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfianças, feridas emocionais, desvalorizações, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. É lutar contra a nossa carne. É aquele negócio: se Cristo esvaziou-se de si mesmo, ele se entregou totalmente para Deus. Um lar que existia um respeito. Eu estou só dando um exemplo, irmãos, que existia. Sim. Jesus era o centro do lar, do casamento. Aí depois de tudo isso, aí entra o desrespeito, entra os palavrões. Olha só como fica, irmãos. O engano, tudo. Toda sorte de males vai atingir aquela família, os filhos, né? Aí quando há aquela separação, os filhos vão para um lado, às vezes a avó quer criar, o pai quer levar, a mãe quer ficar, enfim, irmãos. Os conflitos. Os conflitos, e além dos prejuízos espirituais, são ainda maiores dentro do que nós estamos falando. Não havendo pureza, nem os seus pensamentos, nem havendo lealdade com o seu cônjuge. Já pensou? O nosso irmão já comentou sobre isso. Nem havendo lealdade com o seu cônjuge, um relacionamento entra em perigo, deturpado, né? A mente do cristão fica bloqueada com coisas mais perversas. E aí tudo isso, irmãos, ele começa a ser introduzido dentro do coração. Porque quando o homem, quando eu digo homem, eu estou me referindo ao ser humano. Quando o ser humano, irmãos, ele começa a maquinar, fazer coisas projetadas na mente e no coração, e quando ele executa a prática, irmãos, é terrível. Olha o que diz aqui, Malaquias. É terrível. Livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Olha o que diz. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, ou seja, o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Louvado seja Deus. Olha só o que Deus diz. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o divórcio. Olha só, é isso mesmo, é verdade. Agora faça para pagar o preço. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A gente já pode adentrar no segundo ponto dessa lição, que vai trabalhar justamente o que rege o coração gera o corpo. Ou seja, o que eu alimento em meu coração é o que provavelmente eu vou vai regerar, ou seja, vai encaminhar o que está no meu coração. É os caminhos, né? Isso. As saídas da vida. Eu vou fazer. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Mateus 15:9 vai falar justamente sobre isso, sobre o pecado não estar restrito apenas ao ato, mas também aos pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração, né? Nós vemos que a palavra coração, ela provém do hebraico lebaba, que significa, justamente, fala do homem interior, a mente, a vontade, o centro das emoções, do prazer, das paixões.
e também da inteligência. Trata-se do lugar dos desejos. O coração refere-se ao caráter moral. É por isso que Deus nos colocou a centelha divina, para justamente lutarmos contra essa inclinação maligna, né? Que é a herança de Adão. E lá em Colossenses 3,16 fala, né, que o coração é regido pela palavra. Um cristão, ele tem que ter um coração transformado, moldado pelo poder do Espírito Santo, de sorte que ele venha experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Exatamente. Né? O seu coração já transformado, ele tem que ser regido pela palavra. Então é nessa perspectiva que nós temos que nos agarrar. Por quê? Para que nós não entremos em condenação. Para que não venhamos entristecer o coração do Senhor. Porque o Senhor se entristece. E à luz da Bíblia a gente vai compreender que o coração, ele é o centro do intelecto. Sim, por isso que John Stott diz, crer também é pensar. Assim como também o centro das emoções, né? O centro do intelecto, as pessoas, elas sabem as coisas em seus corações. Aí a gente vai ver Deuteronômio 8:5. Elas oram no coração, né? Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e 13. Meditam no coração, esconde a palavra no coração, ou seja, tudo isso provém do coração. O coração é o centro das emoções, porque a Bíblia fala a respeito do coração alegre, né? Mas também o coração que maquina. A gente acabou de falar, aquele ato que aconteceu com o nosso Davi. Um homem segundo o coração de Deus, irmãos, foi tudo maquinado. E tudo que a gente faz, irmãos, primeiro vem o pensamento, depois desce ao coração. Aí vem a execução. Aí vem a execução. E quando executa, irmãos, aí bate. Por quê, irmãos? Porque Deus não quer isso para nós, não. Eu já disse aqui outro dia, e esse tema ele é tão maravilhoso que muitas vezes a gente vai comentar alguma coisa que a gente falou. Nós devemos tomar muito cuidado em relação à prática, né? Porque dentro de nós, irmãos, habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai fazer de tudo para que você não peque, para que você não pense mal, para que você não pratique coisas que venham desagradar a Deus. E dentro deste tema, deste assunto, nós devemos nos resguardarmos da prostituição, do adultério, porque isso vai fazer com que o Espírito Santo saia da tua vida e você venha morrer espiritualmente. E Deus não quer isso. Deus fez o casamento, Deus formou o homem e a mulher para que eles vivam unidos eternamente, né? Ou seja, até que a morte vos separe. Glória. De sorte que eles se complementem, né? Isso. Então, John Stott tem um livro chamado Crer Também é Pensar. Então, o homem é o que pensa. Por quê? Porque os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores ou carro-chefe que vão colocar em ação todo o seu corpo. E são determinantes para a sua conduta. Então nós podemos ver que em Gálatas 6:7 vamos ver que o que o homem colher, o que o homem plantar, isso ele colherá. Então, plantar é facultativo, mas a colheita é obrigatória. É obrigatória. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque a cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. E cada um é engodado naquilo a qual tem inclinação. Então, exemplo, se eu bebia, eu não vou me consociar com pessoas, ou melhor, me aproximar, andar com pessoas que bebem, ou passar próximo a um bar. Porque é claro que uma pessoa que estiver lá vai me chamar. Assim é o homem de prostituição. O que um homem que vivia em prostituição vai fazer numa casa de prostituição? Ou com pessoas que vivem de casa de prostituição. Vivem se prostituindo, se vendendo. E aí entra a astúcia do inimigo. O inimigo, ele sabe, ele conhece a nossa fraqueza. Sim ou não? E cabe Sim. a nós fugirmos da presença. Fugir na presença de Deus, está alicerçado na palavra, porque lá em Tiago 4:7 vai dizer, lê aí por gentileza, me fugiu da mente. Qual o texto? Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago. Me lembrei. Diga. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha só. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós.
Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 27, ele vai dizer: não tem lugar ao diabo. Então, se você ocupar a tua mente, orando, fazendo a vontade de Deus, tendo uma vida equilibrada, não exagerada, na oração, no partir do pão, na comunhão, na obediência, na sinceridade, na verdade, o texto que o senhor leu aí, Efésios 4, 8, né? Tudo que é honesto, tudo que é palpável, tudo que é de boa forma, nisto pensai. Então, é essa perspectiva. Quando você parte dentro desse princípio e você começa a enveredar para a obra de Deus, para a oração, para querer fazer o que Deus quer que você faça, certamente a tua mente, a tua ocupação, você não vai ter tempo de pensar nem mal de ninguém, irmãos, porque muitas vezes a gente pensa mal, a gente não quer ver o bem de outro. Misericórdia, não é assim. Mas quando você ocupa a tua mente naquilo que Deus quer, você não vai ter tempo de pensar, de ocupar com a mente vazia, porque alguém já disse, e eu até concordo, a mente vazia... Embora não seja bíblico. Embora não seja bíblico, mas a mente vazia, ela fica vulnerável para que o inimigo venha atuar nos teus pensamentos e você possa até maquinar pensamentos maus para o teu irmão, para o teu próximo, e Deus não quer isso que você faça. Como diz lá em Filipenses 2, que vai falar sobre a questão que Cristo se esvaziou a si mesmo. Então nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos ser cheios de Deus. Eu só posso vencer o mundo, a carne e o diabo, se eu estiver diante de Deus, clamando a Deus. Como é que eu posso vencer? O William Thompson, ele tem um livro, O Mundo, a Carne e o Diabo. Russell Shedd também tem um livro que fala sobre isso. Russell Shedd tem um livro, O Mundo, a Carne e o Diabo. Como é que eu posso vencer o mundo? Como é que eu posso vencer minha carne? Como é que eu posso vencer o diabo? Por meio da oração, do jejum e da leitura da palavra. Isso. Então temos que nos entregar a Deus sem reservas, nos esvaziar de nós mesmos e sabermos que nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. Foi por isso que homens de outrora, personagens bíblicos como Abraão, Isaac, Jacó, como Elias o Tisbita, como Eliseu, como Estevão, um diácono, que foi o primeiro mártir da igreja, um excelente evangelista, se gastou e se deixou gastar de uma forma em que o seu ministério era cheio de milagres, de curas e maravilhas. Era o poder de Deus revelado aos homens. Então, Mateus 15 e 19 e Lucas 6, 45 vai dizer que o Senhor Jesus, ele fala que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário. Eu sou o que eu como. Eu sou o que eu como espiritualmente. Se eu passo o dia todo consumindo pornografia, alimentando pensamentos impuros e levianos, qual é a tendência? Eu estou alimentando, engodando o pecado. Eu estou dando lugar à carne, às minhas más inclinações. E a carne cobiça contra o espírito. E é isso mesmo. Mas quando eu passo a minha vida e digo, Senhor, eu quero ser diferente, transforma, regenera-me, me dá uma mente nova, me dá um coração reto e justo temente a ti. Glória a Deus. Começa a orar, Aleluia. começa a jejuar. Irmão, não vai faltar palavra, não vai faltar pão, não vai faltar peixe, não vai faltar unção, não vai faltar graça, porque você começou a buscar as fontes superiores que estão lá nos céus. E essas fontes, irmãos, nem a traça, nem o ladrão, nem a ferrugem pode corroer, porque é o Deus dos céus que nos dá. Então, nós temos que ter isso, que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Nós somos o que pensamos. Crer também é pensar. Nós somos o que comemos, porque se eu comer a Bíblia, se eu viver a palavra, se eu meditar na palavra, se eu orar, se eu jejuar, o canal espiritual estará desobstruído, de sorte que você pode ir para um culto de manhã, de tarde, de noite. Deus vai dar palavra, Deus vai dar graça. Assim também é da perspectiva maligna. Isso. Se eu procurar o que é mal vai vir. E nós sabemos que o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. Mas a graça de Deus é maior do que todas essas coisas. Baixa, nós submetemos à onipotente mão do Senhor. Agora, por que muitas vezes isso não acontece? Por causa da dureza do coração. Aí volta novamente para aquela tecla.
É porque tudo está centrado no coração, né? E outra coisa, ninguém está isento, tá vendo aqui, ó? Ninguém está isento de tentações. Não existe supercrente. Não. A Bíblia diz que Elias, o tisbita, era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Eram homens de carne e osso. Mas Verdade. eles foram diferentes, irmãos, de nós. Por quê? Porque ele escolheu a Deus. Ele escolheu as fontes superiores. Ele escolheu esvaziar-se de si mesmo para ser cheio e preenchido na plenitude do Espírito. Glória a Deus. Aleluias. E é como o senhor falou aí, né? Inclusive o comentarista dele diz: ninguém está isento das tentações, mas é preciso revestir de um novo homem interior, produzido por Jesus, para jamais cometer os seus atos pecaminosos por meio do corpo. Ou seja, é o novo nascimento. É o novo nascimento. E à medida que você teve esse nascimento e você busca ardentemente a palavra, a oração, irmãos, você vai minando o desejo da carne. É aquele negócio, ou você se sujeita a Deus, ou você se sujeita às suas más paixões. Como é que eu posso vencer o mundo? A carne e o diabo. Primeiro, se você vencer a sua carne, você consegue vencer o mundo. Se você vencer a sua carne, você pode vencer o diabo. Porque o diabo só vai lhe tentar naquilo que você tem inclinação. Se você sabe qual é a sua fraqueza, começa a investir em cima dela. Senhor, transforma. Senhor, blinda. Senhor, traz graça. Senhor, eu não posso, mas tu podes. É se humilhar debaixo do onipotente do Senhor. E isso é um processo árduo, é um processo lento, é um processo doloroso, porque você renunciar a si mesmo. Glória a Jesus. E o comentarista, eu acho interessante, quando ele diz aqui, e a saída, qual é a saída? Quem sabe você está dizendo, mas irmão, eu estou acompanhando, eu não consigo. Mas irmãos, existe a saída é pedir para Jesus fazer uma transformação e te dar um novo coração, como está descrito lá em Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e o capítulo 18, versículo 31. Gálatas 5,16, o que é que diz? Gálatas, ou Galatai do grego, 5,16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, você tem que estar na dependência do Espírito Santo. Na dependência é do se Espírito. entregar sem ressalvas, sem medo. E tem pessoas que estão vivendo esse dilema. São os conflitos internos. Pessoas que têm medo de se entregar a Cristo por completo, porque tem medo de perder, quando na realidade ele tem que aprender que é perdendo é que se ganha, porque a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor de mim, tê-la. Pois é. É necessário perder para poder ganhar. A dinâmica do reino dos céus é diferente da dinâmica do mundo. E existe, o comentarista ele diz: se o teu olho direito te escandalizar, olha aí, irmãos, arranca-o e atira fora para longe de ti. Mateus 5,29, a parte A do versículo. Cristo não tinha a intenção de incitar alguém à prática da mutilação dos membros não do corpo, de maneira nenhuma, irmãos. Ele usa aqui totalmente a metáfora, que é uma comparação. Isso, dando ênfase de que como o cristão pode crucificar a carne. Isso que a gente está comentando, irmãos. Um livro muito bom, e uma linguagem muito boa, é a Carne Crucificada, de William Thompson. Muito interessante, de uma linguagem muito clara, que vai falar justamente isso. O cristão é mais ou menos uma relação do cristão no mundo não cristão. Como é que ele tem que ser, como é que ele pode se relacionar sem se contaminar? Exatamente. Paulo, ele escrevendo na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 4, ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para destruições da fortaleza. Então, se você tiver com a mente ocupada nas coisas de Deus, irmãos, não vai ter tempo de você querer alimentar a tua carne, não. E esse assunto, irmãos, esse tema, ele vai está trazendo, na verdade, à tona para todos nós, porque nós estamos aprendendo como devemos nos preservarmos, né? Nos preservarmos daquilo que Deus não quer que a gente faça.
é como eu falei anteriormente, tem que ter um coração regenerado, transformado, porque só com o coração transformado pelo poder do Espírito Santo, o homem vai ter a capacidade de promover, de ter atitudes que venham glorificar o nome do Senhor. Ou seja, Romanos 12:1, a metanoia, a mudança de entendimento. Não mais vivo eu, mas Cristo vivo eu. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a perspectiva. Então, o que procede do coração e permeia o pensamento do homem determinará o seu comportamento. Exatamente. E o comentarista ele vai falar sobre crucificar a carne com as suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito para que não seja instrumento do pecado. Gálatas 5:24, Tito capítulo 3, do versículo 3 ao 5, o comentarista ele deixa essa referência para que você possa também acompanhar e ler depois, né? Jesus não está falando aqui, irmãos, de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estiver cheio de pecado, de pensamentos ruins, perversos. Olha só, olha que lição maravilhosa. Um coração transformado pelo poder de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, irmãos, mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Este é o objetivo, né? É tanto que quando eu volto a trazer à tona o que aconteceu com Davi, quando Davi pecou, e até então ele não sabia, e quando Natan, né, o profeta Natan começou a contar uma história e falou para ele, e Natan teve coragem, disse: esse homem é você, é o Senhor, rei. Ele trouxe a questão por meio de uma parábola, não foi isso? E ele diz: não, esse homem é digno de morte, esse homem é o Senhor, meu rei. Esse homem é o Senhor. E veja só o que é que o salmista, irmãos, esse texto eu acho lindo. Lá no Salmo de número 51, o salmista ele faz aqui algo maravilhoso. Primeiro, o salmista ele reconhece a sua pequenez, né? Ele reconhece que errou, que pecou, e dentro desse pensamento dele, ele se arrepende. Há um arrependimento aonde esse texto me chama a atenção, quando ele diz assim: no versículo 8, faze-me ouvir júbilos de alegria, para que gozem os ossos que quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. Olha só, irmão. Ainda diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, né? Esconde a face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí, irmãos, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então o coração de Davi estava contaminado, e ele reconheceu isso. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha só o que ele diz, irmãos: não me lances fora da tua presença. Irmão, a presença de Deus é algo glorioso na nossa vida. E o salmista ele diz: não me lance fora da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele ainda diz mais, irmãos: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Então, o que eu aprendo com isso? Que quando o homem peca, quando o homem erra o alvo, né? Porque quando você peca, você está errando o alvo. Aleluia! O Espírito Santo se afasta, né? É tanto que Paulo, ele vai dizer lá em Efésios no capítulo 4, versículo 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para o dia da redenção. Então, o que é que eu aprendo? Que quando a gente peca e erra o alvo, o Espírito Santo se afasta e fica um vazio na nossa alma, no nosso espírito, aleluia, no nosso coração, e que só é preenchido se houver um verdadeiro arrependimento da minha parte e da tua parte, para que Deus venha realmente ver, aleluia, que realmente você tem um coração quebrantado e contrito, para ele fazer novamente, aleluia, purificar a tua vida e refazer de você um vaso novo na presença dele, para que glorifique e exalte e enalteça o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Estou sentindo a presença Glória de Jesus. a Jesus. Desde uma coisa, Glória irmãos, a Jesus. A cura para esta ferida, por meio desta palavra, por meio desse estudo. Eu creio. Deus está curando.
traumas. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. O senhor crê, meu pastor Eduardo Silva? Glória a Jesus. Deus está curando alguém, traumas emocionais devido ao divórcio, devido ao adultério. E aleluia. E Deus manda lhe dizer: perdoe, ame. Eita, aleluia. Deus, olha aí. Porque aleluia. Deus quer restaurar e fazer algo novo. Aleluia. No casamento. Aleluia. É no teu casamento. Deus. Aleluia. É verdade. É no Glória seu casamento. Por quê? Porque Deus não vai formar uma família baseada no adultério, no engano. Eita. Aleluia. É desse jeito. É desse jeito. Isso precisa ser dito, irmão. Precisa. Aleluia. Há uma necessidade de falar essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A cura. Deus está curando o coração de alguém. Aleluia. E você vai ter capacidade para perdoar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus, Ele não separa uma família para construir outra. Isso é anátema, isso é maldito. Isso é história de Satanás. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, é verdade. No terceiro tópico nós vamos falar sobre justamente a indissolubilidade do casamento. Deus, Ele ama o casamento. Ele instituiu o casamento lá em Gênesis. Louvado seja Deus. Então, o casamento é a mais fundamental de todas as instituições. Isso. Na perspectiva divina, o casamento ela deve ser uma união permanente, em que um homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única, na mais perfeita intimidade. O sexo é consequência, porque o sentimento chamado amor ele vai além do ato sexual. Só que a dureza do coração do homem é terrível. É verdade. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós vamos ver que o Senhor, Ele fala: não adulterarás. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu uma ordem: não adulterarás. Isso. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. E o que eu acho mais interessante é que, por meio de Paulo, ele via essa união de uma maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que é um amor sacrificial, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Isso. Então, o homem que tem uma esposa, ele obteve um favor de Deus. Então, não destrua a bênção que o Senhor te concedeu. Glória a Jesus. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas atentam para a aparência. Casamento é como se fosse roupa, que você abusou, sujou, e você tira e bota outra. Não é assim. É isso que esse senso que o mundo diz que é liberdade, que na nosso ver é libertinagem, Louvado seja Deus, tem tentado inculcar, inclusive tem adentrado no meio da igreja. E nós temos que excluir, nós temos que extirpar, nós temos que tirar esse câncer espiritual por meio da palavra de Deus. Glória a Jesus. Por meio da palavra do seja Senhor. O nome do Senhor. Então nós vemos que Paulo via essa união de uma maneira tão sublime, tão excelsa, que comparou ao relacionamento entre Cristo e a igreja. E é exatamente esse texto que eu quero ler. Depois o senhor só está dentro do contexto aí, viu? Está lá em Mateus 19:6. Pronto, glória a Jesus. Vós maridos, Efésios 5:25. Vós marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Olha só, irmão. Então existe a palavra no lar. Você está compreendendo? Tem que ter a palavra no lar, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Olha só, irmão, por quê? Porque é uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, isso está nos trazendo um aprendizado maravilhoso. Irmão, mas eu já escutei, eu já ouvi tanto assunto, mas sempre é bom trazer à luz da Bíblia esse assunto para o nosso aprendizado, irmãos. Glória a Jesus, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta.
Tá vendo? E sustenta como também o Senhor a igreja. Olha que coisa linda. Olha o que Paulo traz à tona, mostrando, comparando a mulher com o Senhor, com a igreja. Olha que coisa linda. Que sublimidade, Que sublimidade, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério. Olha só o que é que Paulo diz. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, irmãos, que coisa linda, que aprendizado maravilhoso. É algo excelso. Para nós que somos um pouco mais antigos, vamos assim dizer, nós aprendemos que casamento é para sempre. Quando fui me consorciar com Rosângela, minha esposa, a qual estou há 12 anos, né? Namoramos, noivamos e casamos no período de 1 ano e 3 meses. E hoje somos casados há 12 anos. Temos a nossa filha Rebeca, de 11 anos, completou agora dia 14 de abril. E a pergunta é: o que fazer para que o casamento seja para sempre? Algumas pessoas perguntam: irmão, qual é o segredo de uma vida conjugal duradoura? Irmão, o respeito, o diálogo. Cristo tem que estar no centro. Exatamente. Então, o casamento ele deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem diz o apóstolo Pedro na primeira carta de Pedro 3,7, é o que ele diz: igualmente, vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se eu não respeitar minha esposa, se eu não coabitar com ela, ou seja, ter relações sexuais com ela, com entendimento, ou seja, à luz da palavra, as minhas orações não passam do teto. Ou seja, a minha vida vai ficar mirrada e o nome do Senhor não vai ser glorificado. Então nós temos que ter esse entendimento, né? O casal cristão ele tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais, né? Se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. E na vida a dois há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. Então é o diálogo, irmãos. Os casamentos estão se esfacelando, estão se desfazendo, principalmente nesse período da pandemia, Francisco. Houve mais divórcios do que casamentos. Por quê? Porque as pessoas não sabem mais dialogar. E por incrível que pareça, é no meio cristão, irmãos. Sim. Isso é que mais dói na gente que estamos, de qualquer forma, lutando contra isso. Olha, uma coisa eu aprendi. Eu aprendi que, vou ser sincero aos irmãos, o sexo começa pela manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estás? Está precisando de alguma coisa? Você está linda. Você é o amor da minha vida. São palavras, irmãos, que tanto para o homem quanto para a mulher. Ah, mas eu não ajeitei o cabelo. Sim, mas você está linda porque a sua beleza vai além da aparência. Eu não casei só com a aparência, eu casei com a tua alma. A minha alma está ligada à tua até a eternidade, né? Glória a Jesus. Então assim, irmãos, eu aprendi que casamento é para sempre, porque Deus amou a igreja de uma tal forma que seria da minha parte, né, um sufrágio. Eu me tornaria muito indigno, embora a minha dignidade é reconhecer a minha indignidade, de ser chamado de igreja, de ser chamado de servo do Deus Altíssimo. Então é nessa perspectiva. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, está lá em Gênesis 4:25, e tratada pela Bíblia como algo digno, ou seja, não é pecado, dentro dos parâmetros bíblicos da inerrante palavra de Deus. Francisco. Glória a Jesus. É isso mesmo que você falou aí, né? O casamento, nós devemos conservar
preservar aquilo que Deus também nos deu. O casamento é uma instituição, né, juntamente com a família divina, e isso está desde o princípio. Foi por isso que Jesus, ele deixou claro, né, no Sermão do Monte, Jesus, ele evidencia a importância do homem, dos homens e das mulheres absterem-se de quê? Aí ele vai dizer, Jesus evidencia a importância dos homens e das mulheres absterem de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, tanto fora como dentro, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexuais, morais e sociais. Glória a Jesus. Então isto é muito importante, e eu louvo a Deus, irmãos. Eu disse aqui no princípio que agora no dia 27 de maio nós vamos fazer 35 anos de casados. Nós temos, né, a minha esposa, a irmã Neide, o amor da minha vida, a mulher que Deus me deu, me concedeu 3 filhos. Eu tenho 2 filhos, homem e uma mulher, e através desses filhos me deu 2 nora e um genro, e através deles já me deram 8 netos, irmãos. Isso é uma bênção, né? Na verdade são 7, porém são 4 de Ismael, 2 de Júnior e uma de Cris, e a outra tá chegando, tá chegando Rebeca, a 8ª. Eita, aí vai ser 2 netas e 8 netos. Então, irmãos, eu me sinto feliz, abençoado por ter uma família que Deus me deu, e eu estou vendo o trabalhar de Deus na vida dos meus filhos, ensinando, mostrando, e isso, quando a gente partir para a eternidade, a gente vai saber que a gente deixou um legado, e esse legado irá dar continuidade à procriação que Deus mandou que a gente fizesse, mas com muita cautela, com muito cuidado. Hoje, criar filhos, irmãos, é algo importante, porém de uma grande e tamanha responsabilidade. Não se cria de todo jeito. Por isso que é bom planejamento familiar, né? Então, desde já, nós já estamos encerrando, né? Eu quero já aqui fazer as minhas considerações, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui ao lado do meu amigo, muito amigo, Jailson Azevedo, que nós estamos juntos, tanto na Rádio Pauta Gospel, né, como também no EBD Online. Para quem não sabe, irmãos, esse moço casado, né, porque ele é bem mais jovem do que eu, nós fazemos o Momento EBD diariamente na Rádio Pauta Gospel. E também, vez por outra, o nosso diretor, ele encaixa a gente aqui para a gente trazer a lição, o assunto. Como hoje nós estamos tendo o privilégio de estar novamente com ele, trazendo este assunto de tão importância, que muitas vezes tem pessoas que, reconhecendo que está até, vamos dizer assim, não está dentro da vontade de Deus, se sente até envergonhado, né, vamos dizer assim, quem sabe de estar aqui. Mas nós louvamos a Deus, erguemos as mãos para os céus de glória, e sabemos que estamos tentando fazer aquilo que Deus quer dentro do casamento, na igreja, procurando ajudar as pessoas, e isso é maravilhoso, porque o nosso papel como obreiro da casa do Senhor é também instruir, ensinar, mostrar aquele casamento jovem que eles precisam melhorar. Eles vão passar por muita coisa, né? Se eu fosse contar aqui o que eu já passei durante esses 35 anos, irmãos, mas porque eu disse aqui no início, Jesus, quando ele é o centro de tudo, tudo se torna mais fácil de ser resolvido. E quando ele não está presente no casamento, na família, aí tudo pode desmoronar e fica muito difícil a reconstrução novamente sem Jesus. Então, desde já eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, pela vida do nosso professor Jailson Azevedo, que é um amigo, um companheiro, que tem muito nos ajudado nesse trabalho árduo, mas porém que nós amamos, que é de trazer aquele assunto a cada Momento EBD, para que você que está em casa ouvindo, e também na Rádio Pauta Gospel, ouvindo todos os dias, para o teu crescimento espiritual. Isso nos torna feliz, alegre, e a gratidão maior
é o nosso Deus que nos formou e nos criou em nome de Jesus. Só quero dizer aos amados ouvintes que estão nos ouvindo, para a glória de Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com meu amigo, companheiro nas aflições no reino, né, Francisco de Assis Andrade, e também dizer a você, Naum, capítulo 1, versículo 3, a parte B, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus vai lhe dar graça para vencer essa tribulação, essa adversidade, essa tempestade que tem assolado o teu casamento. E lembre-se, coloque diante de Deus, porque quando Ele faz bem feito. Deus abençoe em nome de Jesus. E quero vos trazer tão somente, olha que coisa linda, gente. Atenção, meus amados irmãos ouvintes, né, e telespectadores da Rádio Pauta Gospel. Nós temos aqui, olha, as canecas, vamos assim dizer, com justamente a logomarca da nossa rádio. Seja um abençoador dessa obra. Abençoe com uma oferta de R$40 e a Rádio Pauta Gospel irá lhe presentear com uma linda caneca. Envie sua mensagem para o zap da Rádio Pauta Gospel, que é o 083 98868 7193. Repetindo, 83, que é o DDD aqui da cidade de João Pessoa, 98868 7193. E diga que deseja abençoar. E seja também abençoado. Compartilhe o link dos nossos programas, da nossa programação no decorrer da semana. E tenha certeza que as suas vidas serão abençoadas e suas famílias edificadas. Deus abençoe no nome de Jesus. A linda caneca, viu, irmãos? E dentro você vai botar um chá, um café, né? Fica à vontade. Mas por fora tem algo glorioso, irmãos. Que é Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. Que privilégio. Você está sendo alcançado em outros países, em outros estados. E louvamos a Deus porque Deus colocou no coração do nosso diretor deu essa ideia para que levante fundos para que a gente possa dar continuidade fazendo a obra do Senhor, levando Jesus até você, sempre, 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 enquanto estivermos aqui na terra. Deus é bom. Vamos orar? Vamos sim. Jesus é bom. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por mais um tema, por mais um assunto aqui na Rádio Pauta Gospel, no programa EBD Online. Deus em Cristo continue abençoando a cada família, a cada lar, que haja reconciliação, que haja amor, que haja comunhão, aleluia, que o Senhor seja o centro de cada casamento, de cada família, para que tudo seja glorificado o teu nome. Deus eterno e santo, continua com as tuas mãos estendidas, abençoando a cada rádio ouvinte, a cada irmão que irão ouvir, aleluia, esta aula maravilhosa. Abençoa, Pai, também o nosso diretor Eduardo Silva, restaura a sua saúde, abençoa a cada professor que todas as semanas estão aqui trazendo a cada assunto e a cada tema. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo isso, Pai, nós te pedimos, Senhor da glória, e por fé te agradecemos em nome de Jesus. No caminho ajuda a caminhar, oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia. Amados irmãos, a paz do Senhor. Escola dominical na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa.